Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o César Servi e esse é o canal O Cé. Aqui tu vai ver um pouco de como é o meu mundo e como ele se relaciona com o entorno. Nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouco sobre cores. E a primeira cor que a gente vai conversar aqui vai ser a cor vermelha. A cor do amor, a cor do ódio, a cor da coragem, a cor da força, a cor da raiva. Mas por que que essa cor ela nos atrai tanto? É isso que a gente vai entender. Se a gente conversar e se aprofundar melhor na cor, é sempre importante a gente ter em mente e entender como ela surgiu, de que forma ela foi feita, como que ela surgiu na história propriamente dita. E o vermelho, ele vem a partir de uma pulga. É como se estivessem espremendo essa pulga e gerasse essa cor, que gerou o vermelho. Quando foram descobrindo essa cor, diferentes culturas foram usando para diferentes funcionalidades. Por exemplo, no Egito, eles relacionavam essa cor ao rei Sol. Mas no Império Romano, eles relacionavam muito ao exército, muito essa parte mais de força mesmo. Na Idade Média, isso já estava mais relacionada aos cardeais, ao clero. Só que é muito importante ter em mente o quê? As cores, tanto o vermelho quanto o restante, elas são determinadas a tal status em função da sua dificuldade de ser adquirida. O vermelho, ele era muito difícil de ser adquirido, era muito trabalhoso, era muito custoso. Então, quem tinha acesso a essas cores era quem tinha mais dinheiro. Consequentemente, era quem estava no poder. Então, por isso que essa cor vermelha, ela era destinada a esse tipo de pessoa, esse tipo de sociedade, essa parte da sociedade, porque era difícil de se conseguir essa cor. E isso vocês vão ver nessa sequência de vídeos que eu vou trazer sobre cores, que basicamente foi assim que foi se construindo. Quanto mais difícil de se conseguir uma cor, mais ela era relacionada a pessoas de status, a pessoa de poder. Quando a gente para analisar o círculo cromático, a gente vê as cores, a gente vê todas as cores, né? E o vermelho, ele é vizinho das cores azuis, ali para os violetas e azuis, e para os laranjas. Só que a cor complementar dele, que é o que eu mais gosto, é o verde. Então, essa cor complementar é como se de fato elas se complementam. É uma cor oposta a ela, só que não é uma cor que gera uma briga injusta. É como se fosse uma briga justa. E o que eu mais gosto disso é porque a cor, ela se comporta conforme as pessoas, ela se comporta conforme a gente. Porque dependendo de quem ela tá, de que lado ela tá, como ela está relacionada, ela se comporta de um jeito e ela passa uma outra mensagem. Quando a gente tem o vermelho e o verde juntos, eles têm essa oposição, mas eles também geram um equilíbrio. Então é como se essas duas cores fortes entre si, elas geram esse equilíbrio, não geram uma briga. E isso é muito legal de ver. É muito bom quando a gente tem elementos pontuais de vermelho num verde, ou de verde num vermelho. Só que o jogo acaba se comportando de uma outra forma quando a gente tem o vermelho e o azul. O vermelho, ele representa mais essa parte carnal, essa parte material. E o azul, ele acaba representando essa parte mais espiritual, essa parte mais transcendental. Também acaba gerando um equilíbrio entre si. É como se fosse essa dicotomia entre o material e o imaterial, essa parte um pouco mais onírica que a gente consegue até combinando esses dois. Já quando a gente tem o vermelho com o rosa, a gente tem uma combinação um pouco mais romântica, um pouco mais feminina. Então tudo vai depender da intenção que a gente quer com as cores, nesse caso com o vermelho. Além disso, tem uma teoria no mundo da arquitetura que é o vermelho inusitado, a teoria do vermelho inusitado, que é quando a gente tem uma composição onde a gente tem uma peça, um objeto, um mobiliário, um vermelho inesperado. Então é quando a gente tem em algum lugar do ambiente esse vermelho inesperado. E isso é muito bom visualmente quando tu quer trazer uma coisa inesperada, que é como se fosse um método que a gente consegue brincar um pouco com essas combinações. Fugindo disso, a gente também consegue fazer essa brincadeira quando a gente tem objetos assimétricos compondo uma simetria. É um pouco mais difícil de entender isso, mas a gente que trabalha com estética, a gente consegue brincar e fazer as relações. Por exemplo, um quadro não alinhado numa bancada, mas com outros elementos ao seu redor que trazem esse alinhamento e trazem esse conforto visual. É como se o vermelho tivesse esse papel. Só ele ali, só ele num ambiente que tu não espera que tenha um vermelho ali, essa é a teoria do vermelho inesperado.
Esse é o papel que o vermelho está exercendo ali. É que a gente nota esse vermelho inesperado. Por exemplo, no MASP, que tem a estrutura dele é em vermelho, em concreto de vermelho pigmentado. A gente tem também o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que tem toda aquela passarela em vermelho, parece até uma língua saindo do museu vermelha. Tem essas brincadeiras que a gente consegue fazer com o vermelho, que a gente consegue chamar a atenção para alguma coisa que de forma inesperada. Então isso é muito legal quando a gente tem esse objetivo de fazer isso. No mobiliário, a gente também tem peças que são vermelhas ou peças que a gente transformou por meio de um tecido e acabou transformando ela em vermelho. A gente tem o sofá Boca de 1970 do Estúdio 65. A gente tem também a poltrona Egg. Originalmente ela não foi feita em vermelho, mas ela ficou popularizada num tecido em vermelho, o que acabou gerando essa coincidência entre a cor e a poltrona. E a gente tem uma também das minhas preferidas, que é a cadeira vermelha, dos irmãos Campana. É uma cadeira que ela tem como se fossem umas cordas vermelhas, ela é bem bonita mesmo. E ela já foi vermelha. Ela já foi concebida no vermelho, mais pro lado energético do vermelho. Na medicina tradicional chinesa, ou Feng Shui, a gente tem o vermelho associado ao elemento do fogo. E esse elemento do fogo, ele está associado ao guarda do sucesso. Então, quando a gente tem, é como se fosse essa vontade, sabe? Essa energia, esse reconhecimento, essa sede de reconhecimento está relacionado ao sucesso e, consequentemente, ao fogo. O sucesso, ele sempre tende a crescer. Ele é um sucesso adjacente, não decrescente. Então ele está muito relacionado ao elemento do fogo. Eu gosto também quando o vermelho está relacionado a essa cor de proteção, sabe? Contra inveja, mal olhado. Por exemplo, quando a gente usa uma pulseirinha vermelha, que está bem famosa agora, essas pulseirinhas vermelhas, contra o mal olhado, ela é da cor vermelha. Quando a gente pode também usar isso em elementos do design como forma de proteção, mas não tão escancarado assim, sabe? Elementos vermelhos. Ele traz essa proteção mesmo, ele originalmente ele tem esse sentido de trazer um pouco mais proteção, de afastar energias ruins, energias negativas. Então o vermelho também tem essa sensação mais energética, essa pegada mais energética da cor vermelha está relacionada bastante a isso. Isso também quando de analisar os filmes, séries, cultura pop. Isso é muito bom a gente ver a relação que tem com o vermelho. O vermelho, ele é uma das cores que a gente olha primeiro quando é criança. É a primeira cor que a criança reconhece como vermelho. Talvez seja por isso que o McDonald's é vermelho. É uma cor que chama muito atenção até quando a gente é adulto. Claro, quando a gente é adulto, a gente já tá um pouco mais acostumado com o vermelho. Mas quando a gente é criança, é a cor que nos mais chama atenção. Então, nos filmes em si, é muito bom quando troca a cena para um vermelho, quando tem mais um vermelho. É muito interessante entender qual é a intenção. Por exemplo, no filme Her, que tem essa pegada um pouco mais do cara que se apaixona pelo computador, só que ele tem cenas que ele tá vestido de vermelho, como se o diretor quisesse fazer essa relação entre o amor do personagem, a paixão do personagem por um elemento virtual, por um computador. No caso, que não tem um sentimento humano ali. Mas o vermelho acaba trazendo essa sensação de como se tivesse. Então é muito interessante notar essas nuances, a intenção que cada cor quer trazer para um espaço, quer trazer para uma cena, sabe? Falar de cores é muito importante a gente entender qual a intenção que a gente quer. Cores mais neutras, cores mais claras, cores mais vibrantes. É sempre bom entender isso. E a cor, ela não precisa vir de uma forma bruta. Ela pode vir numa estampa, ela pode vir numa composição. Não precisa ser, uma parede vermelha, literalmente ela. Então é muito interessante a gente entender um pouco esse contexto e entender qual a intenção que a gente quer com essa cor, qual a intenção que a gente quer produzir com isso, sabe? Muito obrigada por ter chegado até aqui. Comenta alguma cor ou me fala uma cor que tu quer que eu faça um vídeo ou que eu comente sobre. Me acompanha nas redes sociais. Se tu gostou, curte esse vídeo, comenta, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até mais.